Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Instituto de Direito de Família na Prática. Hoje nós vamos falar de filiação e multiparentalidade. Estou aqui, como sempre, com minha companheira, amiga, advogada, Mariana. Olá, Thaís. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós falaremos sobre filiação e multiparentalidade. E vamos abrir esse episódio de hoje falando que ser pai ou mãe não é ter vínculo de sangue, mas hoje falamos em vínculo de afeto, de amor. E quando falamos desse vínculo, Mariana, tem algo que é muito especial e que foi determinante para a gente reconhecer ou para ser vista a filiação e toda essa questão da socioafetividade e do afeto que nós vamos tratar, que é o quê? A Constituição Federal. A Constituição Federal de 1988, ela é um marco na garantia da igualdade. E qual é essa igualdade? A igualdade em relação aos filhos. Essa igualdade que vem tanto de todas as áreas de reconhecimento, quanto daqueles de fins patrimoniais, sucessórios, que é aquilo que na prática a gente consegue aqui observar. Por que eu estou dizendo isso, Mariana? Porque foi sim, com a Carta Constitucional de 1988, que todos esses direitos passaram a ser vistos de uma maneira diferente. Nós estamos falando o quê? Final de 2023 já, 2024, e a gente acha ainda distante essa Constituição que é de 1988, mas ela vem depois através de outros movimentos, né, do Legislativo, realmente modificar, né? Trazer igualdade aos filhos. E também a gente pode falar que até anterior à Carta Constitucional, à Constituição de 1988, a própria lei do divórcio, que traz aí uma espécie de autonomia e de diferença para a mulher no espaço da família, na parentalidade, em como exercê-la, né? Também tem influências quando a gente fala de filiação e de multiparentalidade, que vamos chegar lá nesse contexto. Exatamente, Thaís. E quando a gente fala de filiação e fala do afeto, né, vem também à mente a socioafetividade. E a socioafetividade, a gente acredita que é uma coisa muito nova, mas na verdade ela já está consolidada há muito tempo pelo artigo 1593 do Código Civil, que diz que a filiação ela é natural ou civil, e fala que essa filiação civil ela pode decorrer também de outros vínculos, de vínculos de outra origem. E aí, por que não o vínculo de afeto? Então, esse mesmo artigo, ele justifica a socioafetividade. Então, a gente tem o vínculo natural e o civil. O natural é aquele biológico, que é o consanguíneo. E o civil, a gente falava somente da adoção. E hoje nós temos também a socioafetividade. E quando a gente fala da adoção, nós vamos falar agora no decorrer do episódio, mas só para a gente dar uma amplitude ao tema, a adoção, ela rompe com os vínculos de consanguinidade, com os vínculos biológicos. E quando a gente fala também da reprodução assistida heteróloga, nós também estamos falando de uma espécie de adoção. Como a gente disse nesse primeiro episódio dessa segunda temporada, que a gente fala sobre família, nós falamos sobre a reprodução assistida heteróloga, que é quando se utiliza o material genético de uma outra pessoa, é doado, né? Ou o sêmen, ou o óvulo. Então, por exemplo, vai receber o sêmen de um doador. Então, aquele pai, ele vai ser um pai praticamente adotivo, porque ele está adotando já aquela criança. Só que tem umas diferenças aí nessa adoção, né? Porque ela já é estabelecida ali na clínica mesmo de reprodução assistida, nós vamos passar por ela. Então, só para abrir aqui,
que esse artigo 1593, ele já reconhecia a filiação de outras origens que não a biológica. E quando a gente fala então de filiação, que ela vai muito além da consanguinidade, né, do aspecto biológico de ser pai e ser mãe, e nós chegamos então no ponto de tratar o afeto. Esse afeto que a gente fala, Mariana, na verdade, para quem está aqui nos ouvindo, ele é um afeto que não trata só do amor. Esse afeto que é visto no campo jurídico como uma responsabilidade, porque através desse afeto que foi construído nessas relações, tá, afetivas, nessas relações emocionais que geraram responsabilidades nessa esfera, ela tem a ver com um afeto de parentalidade, um afeto de responsabilidade. Nós sabemos que já existem, inclusive, as ações que vêm para cobrar esse abandono do afeto, né? Que já é garantido, mas quando a gente utiliza, inclusive, o judiciário para falar da questão do afeto, nós estamos falando de parentalidade. O exercício da parentalidade, ele traz responsabilidade para o pai e para a mãe. E aí, independe de ser biológico, que é o consanguíneo, e de ser aquele da relação constituída pelo afeto através da socioafetividade, né? Então, diferente daquilo que você falou, que a própria adoção, ela é um instituto, ele é um meio legal de se adquirir, então, né, responsabilidades que virão aí a ser reconhecidas com uma parentalidade, né, com poder familiar, é diferente de reconhecer uma relação advinda, oriunda da socioafetividade, Mariana? É isso. O parentesco socioafetivo, ele, diferente da adoção, ele não rompe com o vínculo biológico, né? Na adoção, esse vínculo é rompido, não se tem mais nenhum tipo de parentesco entre a criança e os pais biológicos, a família toda, né, biológica. Já a socioafetividade, ela não rompe com esses vínculos e ela nasce de um fato. Na adoção, a pessoa que vai adotar, o casal ou a pessoa, enfim, eles já sabem que eles querem adotar desde o início. A socioafetividade, por ela ser um fato, ela é construída ao longo do tempo. E nós temos aí o enunciado 256 da terceira jornada, que fala que o que deve ser provado na socioafetividade é a posse do estado de filho. E como que nós conseguimos provar essa posse do estado de filho? Existem 3 requisitos para se fazer essa prova, porque ela é um fato. Então, nós temos que provar esse fato, que veio ali sendo construído. Então, ela tem esses 3 requisitos, que é o nominácio. O que é isso? É o pai, o filho, a mãe, o filho, os socioafetivos, eles se autonominam pai e filho. Então, é o nominácio. Temos também o tratácio, que é que ao longo da história deles, eles começaram a se tratar como pai e filho. E o reputácio, que é a sociedade os reconhece como pai e filho. Eu falo aqui pai e filho, mas pode também ser mãe e filho. Então, a gente prova numa ação desta paternidade, maternidade, da filiação socioafetiva, o que nós temos que provar são esses 3 requisitos: nominácio, tratácio, reputácio. Esses 3 requisitos é que vão provar a posse do estado de filho. Então, eu vou provar que aquele filho, ele tem a posse de ser filho, ele é tratado como filho, e aquele pai é tratado como pai, é reconhecido como pai. Então, essa é a diferença também entre a adoção e a socioafetividade. Então, na socioafetividade, não estou rompendo vínculo nenhum. E provo essa posse do estado de filho. Então, na socioafetividade, nós podemos dizer que temos elementos identificadores,
Exatamente. Para que ela exista, né? Então, quando a gente fala de elementos identificadores, a própria relação entre essas pessoas que se dão como pai e filho ou como mãe e filho, ela é reconhecida de uma forma externa, que é pela sociedade. Aquelas pessoas que têm o convívio com esses que estão desenvolvendo ou que já desenvolveram ao longo do tempo, tá? Não que seja um tempo determinado, mas que se demonstram, que se expressam perante a sociedade, né? Como pai e filho, como mãe e filho, né? E diferente daquilo que você falou, que ocorre na adoção, né? Em que a gente busca aí dar aí como filho aquele através de um ato, de uma ação judicial que é própria para isso, inclusive. O próprio judiciário já nos leva a diferenciar a forma do reconhecimento daquela pessoa ser filho de alguém. A gente não pode dizer isso porque é uma diferenciação, mas é um filho civil, né, que está sendo reconhecido através de uma ação judicial. E quando a gente fala disso, desses filhos, e aí lá no começo eu falei da Constituição Federal, é nesse sentido, porque filho, Mariana, é filho. Ele não tem diferença, tá, pessoal? O filho, ele é o filho socioafetivo, ele é o filho biológico, consanguíneo, ele é o filho advindo, então, de um reconhecimento da adoção. O que não tem quando a gente fala de filiação, Mariana? Não tem diferença mais entre filhos. Já existiu diferenciação entre o que a gente chama de prole, aquela obtida fora do relacionamento conjugal. Hoje em dia a gente pode diferenciar os filhos no direito sucessório. É reservado uma parte maior para um ou para outro quando a gente fala de herdeiro necessário e legítimo? Não. Né? Então tem essa garantia constitucional de que filho é filho, seja ele socioafetivo, biológico ou aquele recebido pela adoção. Exatamente. O enunciado 108 da primeira jornada, ele reconhece a filiação consanguínea e socioafetiva, e ele também determina que essa filiação civil é tanto a adoção quanto uma situação fática, que é a socioafetividade. E a sentença na adoção, ela vai constituir o vínculo ali na sentença. Na socioafetividade, a sentença já não é constitutiva, porque o vínculo veio vindo sendo constituído ao longo da história desta família. Então, a sentença na socioafetividade, ela é declaratória. Ela vai declarar que ali existe o vínculo socioafetivo. Só que os reflexos jurídicos desse reconhecimento, então, da filiação, né, dada pela socioafetividade, e quando se mantém a filiação biológica, por óbvio que ela existe, ela não pode ser retirada, e tem o reconhecimento da maternidade ou da paternidade socioafetiva. Eu posso, e aí nós estamos falando de direito na prática, demandar. O que é demandar? Eu propor uma ação para reconhecer meus direitos em face dos dois tipos de filiação que existem sobre a minha pessoa, a filiação biológica e a filiação socioafetiva. Por exemplo, eu posso cobrar alimentos, eu posso ser herdeiro de ambos? Pode. É o que a gente chama de multiparentalidade, né? Então, essas ações, elas podem excluir, tá, o pai registral, por exemplo, para colocar o pai biológico ou o pai socioafetivo, ou elas podem somar. Então, na soma, eu posso ter a multiparentalidade. Então, eu vou ter aí mais de um pai e uma mãe, e vou ter as mesmas responsabilidades entre todos. Então, não só do pai para com o filho, a mãe com o filho, mas do filho com todos os pais também. Olha, eu preciso fazer um comentário aqui pertinente. Quando eu estava no mestrado, e aí eu fui apresentar meu projeto, um projeto de pesquisa, e eu falei exatamente da possibilidade, e eram decisões que ainda estavam sendo analisadas, de constar na certidão de nascimento
2 pais ou 2 mães. E havia uma pessoa que estava examinando, assistindo, um professor, e disse: você não sabe o que está falando. Isso é impossível de acontecer. E aí eu fui vista, né, assim como muitos familiaristas, como vanguardistas. Ou seja, isso está muito além desse tempo. Isso não é possível, não vai acontecer. E as pessoas não se lembravam daquilo que nós falamos desde o primeiro episódio. A sociedade evolui, o direito está um passo atrás, mas ele vai dar um jeito de alcançar. Então, é possível que exista na certidão de nascimento, em razão do reconhecimento de uma filiação socioafetiva, 2 pais ou 2 mães. Isso se chama a multiparentalidade. Exatamente. E também, Thaís, quando eu falei da reprodução assistida, que a gente fala da heteróloga e também temos a homóloga, nós temos também o enunciado 106 da primeira jornada, que ele fala do artigo 1597, inciso 3º do Código Civil, que é sobre a reprodução assistida homóloga, que é o material genético mesmo do casal. E esse enunciado, ele autoriza a viúva a utilizar o material genético do marido falecido, desde que ele tenha autorizado por escrito que a clínica possa fecundar esse material genético nessa esposa, desde que ela continue na condição de esposa, ou seja, que ela continue na condição de viúva. Então, se está lá expresso, a clínica pode utilizar esse material genético na viúva. E aí a gente entra também em várias questões sucessórias. Várias questões sucessórias. Quando a gente estiver na temporada de direito sucessório, nós vamos tratar sobre esse assunto, que também é um assunto muito amplo e muito discutido. Mas a viúva pode sim, desde que autorizada, a utilizar o material genético do marido falecido. E aliás, são reflexões muito, muito complexas, porque quando a gente, né, estuda, analisa essa questão de estar autorizado, e aí você falou que tem uma condição, desde que tenha esse casal algum vínculo reconhecido, né, e na possibilidade deles vierem a se divorciar, né? E na possibilidade de que, de fato, eles já não estivessem juntos no momento da morte de um deles, né? É preciso comprovar posteriormente que o outro não pode usar porque, de fato, já não havia uma relação conjugal. Sim, e tudo isso, Thaís, tem que estar expresso no contrato que é feito com a clínica de reprodução assistida. Então, as clínicas também devem procurar advogados especializados em direito de família e sucessões para que também possam, né, fazer aí esses contratos da forma correta, para que conste exatamente tudo isso. Inclusive, falamos hoje da conservação, né, da criopreservação desses embriões. E hoje, inclusive, falamos de casais que se separam e não mantêm mais ali os embriões congelados, não pagam mais aquela criopreservação e simplesmente não comunicam à clínica. A clínica, ela é obrigada a pedir aí esse casal a renovação, e se esse casal não renova no tempo certo, o que a clínica tem ali? Embriões abandonados. E o que está se discutindo hoje é se esses embriões abandonados podem ser adotados. Então, esse assunto é um assunto extremamente complexo e polêmico. Complexo, polêmico e com lacunas na lei. Quando a gente fala que no direito de família e sucessões, a legislação ela não é que não vai dar conta, né? Mas que a legalidade não basta, é que, por exemplo, temas que nós estamos tratando aqui hoje, muitos deles não estão na lei. Eles são decididos de acordo com cada caso, eles são decididos de acordo com, se a gente
precisar usar analogia, né, de outros artigos, e aí a gente busca o quê? A Constituição, mais uma vez, porque aqui os princípios constitucionais ligados, né, ao direito de família, eles terão que resolver. A doutrina é muito importante nesse momento e os casos que são decididos, que vão se tornar aí precedentes. Porque se nós formos falar em lei, legislação em si, ainda está um campo muito aberto. Nós não temos como garantir certos direitos, a não ser, como você falou, que as próprias clínicas e as partes, através de um contrato, possam estipular e determinar como isso vai ser levado adiante. Exatamente, Thaís. Inclusive, essa reprodução assistida heteróloga é exigido que, por exemplo, a esposa vai receber o sêmen de um doador. Exigência, está no Código Civil, no artigo 1601, que esse marido autorize também por escrito o recebimento desse material genético doado. A partir do momento que ele assinou, e isso tudo as clínicas de reprodução têm que ter ali disponível para assinatura, para fazer esse procedimento da forma correta. Esse marido, ele autorizou ali, está expresso. Ele é presumido pai. Então tem a presunção de paternidade também na reprodução. Tem a presunção na reprodução heteróloga. Inclusive, né? Então, ele autorizou, ele é presumido pai. Depois não adianta falar e mandar fazer um exame de DNA e falar que não é o pai. Tá. Porque tem esse documento assinado. Ô Mariana, quando a gente está falando aqui de filiação, nós estamos falando de multiparentalidade, quando e como a gente concretiza isso? Porque nós falamos aqui no Instituto da prática o tempo todo, né? Existe uma situação de fato, ela é conferida, os familiares sabem, eles querem garantir ou ver garantidos os seus direitos. Que ação, de que modo a gente procura? A pessoa vai simplesmente a um cartório, ela conta uma história, ela ingressa com um pedido judicial. Muitas vezes, se for uma família que é muito tradicional, essa própria família demora a reconhecer que ela quer visto esses direitos reconhecidos, tá? Então ela procura advogado especialista, ela chega lá, o que essas pessoas devem fazer se elas querem ter um reconhecimento de uma filiação socioafetiva? Thaís, hoje esse procedimento, eu vou falar inclusive da reprodução assistida heteróloga, que tem essa doação ali, né, de um material genético. Hoje já se faz tudo administrativamente, então diretamente no cartório. Então nós temos aí o provimento 63 e também o 83 do CNJ, que veio alterar algumas questões do 63, que esse registro ele é feito lá mesmo no cartório, igual quando você nasce do natural, né? Vamos dizer assim. E então, para fazer o registro dessa criança nascida de reprodução assistida heteróloga, tem que se levar uma declaração com firma reconhecida do diretor da clínica de reprodução assistida, que fala que foi feita essa autorização pelo pai ou pela mãe do uso do material genético que está autorizado. Inclusive, se consta ali o nome dos beneficiários, que são o pai e a mãe, sem ser o doador, que não vai ser pai, não vai ser mãe, né? Então, e também não se consta em momento algum que foi uma reprodução assistida, não se consta que foi heteróloga, não se consta, inclusive, em casos de barriga de substituição, a parturiente. Não se consta nada disso. Mas é necessário levar essa declaração da clínica para que seja tudo esclarecido e que aquele casal aceitou aquela doação do material genético. Então, inclusive, não se tem diferença nenhuma no assento de nascimento, inclusive dessa reprodução feita por casal homoafetivo. E aí, no assento de nascimento, também, diante desse provimento, não pode haver a distinção entre paternidade e maternidade.
Não se tem ali distinção de gênero, certo, no caso desses casais homoafetivos. Homoafetividade. Isso mesmo. E a gestação por substituição, ela não consta, como eu disse, o nome da parturiente. E essa parturiente também assina um termo de que ela está ali fazendo, né, sendo ali, gerando uma vida, e essa gestação é solidária. Porque, como a gente sabe, esses tipos, né, não se podem ser cobrados. Então, isso também gera aí algumas questões, algumas polêmicas. Tem muitos casais que saem do Brasil para fazer esse tipo de, que a gente chama de barriga de aluguel. Em outros países, porque no Brasil não é permitido cobrar para se emprestar o útero. Eu tenho tentado refletir sobre esses fatos e eu nunca consigo assim, chegar numa conclusão específica ainda, né? Porque envolve muito da autonomia da vontade e também da intervenção do Estado em relações que deveriam ser decididas o quê? Pelas partes, porque envolvem o quê? O próprio corpo, a própria decisão, mas nós também sabemos que muitas vezes trata de saúde pública, trata de comercializar, né? A gente pode comercializar a vida humana. Então, assim, as reflexões são muitas. Eu não sei você, mas eu até o presente momento, assim, eu não tenho muitas conclusões, tá? E aí eu falo de questões principiológicas, não de questões de garantia da lei, de garantia da Constituição e tudo mais. Mas para você... Porque eu estou citando isso, como as relações familiares que envolvem essas questões, elas são muito além daquilo que a gente vê noticiado, daquilo que a gente vê e acaba julgando as pessoas que passam por essas situações em ver reconhecida a filiação resultantes desses outros métodos, né? É isso mesmo, Thaís. Inclusive, o registro de nascimento, né, ele tem uma presunção relativa, porque ele é tido como verdadeiro até que alguém o conteste. E então, você estava falando da prática, a ação, quando isso acontece, porque assim, a paternidade está na lei, ela é presumida quando se é casado. Então, se a esposa ela está grávida, a lei presume que o marido é o pai. Então, ela pode ir lá, só ela mesma, a certidão de casamento e registrar essa criança no nome desse marido. Uhum. E então, quando isso acontece, a ação que a gente entra é a ação negatória de paternidade. Quando esse pai fala, mas eu não sou o pai. Às vezes tinha uma separação de fato, né? Alguma coisa. E aí ele entra com essa ação negatória de paternidade. E quando não se era casado, mas se registrou a criança achando que era sua, aí a ação já não é negatória, é a ação anulatória de registro. Então temos essa diferença na prática. Então, quando eu tenho a presunção, a minha ação é a ação negatória. Quando eu não tenho a presunção, mas registrei... Ela é uma ação anulatória. É uma ação anulatória, isso mesmo. E essas ações, a pessoa, né, esse pai que registrou, ele entra contra o filho, não contra a mãe. Então, o réu, o polo passivo, é o filho. E se ele registrou, né, está caracterizado o vínculo afetivo? Aí não tem socioafetividade. Não tem como. Se, pessoal, qualquer ação pedindo para tirar do registro um pai que não era o pai biológico, aí descobriu o pai biológico, quer tirar o outro do registro, independente de qual seja o motivo, se criou vínculo de afeto, a socioafetividade, não pode mais ser retirado
esse pai ou essa mãe do assento de nascimento. Inclusive o próprio Ministério Público, como parecer inicial, aí vem raramente se vê de uma maneira contrária, né? Dada o reconhecimento, a existência já desse vínculo afetivo, não há aquilo que venha a retirar. Exatamente. Nós temos aí o enunciado 339 da 4ª jornada, que diz que a paternidade socioafetiva, calcada na vontade livre, não pode ser rompida em detrimento do melhor interesse do filho. Então, nós já temos esse enunciado aí que também diz isso. Então, constituir o vínculo com aquela criança, mesmo que descubra que não é o pai, que não é, no caso, né, de uma reprodução assistida, que não seja a mãe, enfim. Se criou o vínculo de afeto, não vai ser retirado do registro. Inclusive, você falou uma coisa agora que eu esqueci de comentar lá no começo e gostaria de ter falado. Quando a gente fala de filiação e também de parentalidade, nós temos que pensar no melhor interesse da criança e do adolescente. Por exemplo, nós sabemos, nós que atuamos, somos advogadas, que muitas vezes quando as famílias nos procuram, pode ser dentro de uma ação que esteja litigiosa, mas elas querem fazer um acordo, tá, em relação a como vai ser esse direito de convivência. E quando elas falam de exercer parentalidade, nessas ações em que a gente tem apresentado um plano de parentalidade ou um direito de convivência já estabelecido, o que acontece? As partes estão pensando neles pais, em adaptar um plano de parentalidade, e eles esquecem que a filiação, né, o dever, a responsabilidade que decorre da filiação através da parentalidade tem que ser pensada sob o prisma do melhor interesse da criança e do adolescente, porque a filiação, Mariana, ela vem a reconhecer os direitos e igualdade dos filhos. Então, até quando a gente leva a questão da filiação para as ações que tratam e falam do plano de convivência, de parentalidade, é preciso que os pais tirem esse olhar, né, que eles têm desse vínculo, partindo o olhar para aqueles que são envolvidos enquanto criança e adolescente que tem essa filiação reconhecida. É isso mesmo, Thaís. E nós temos aí também o enunciado 520 da 5ª jornada, que diz que o conhecimento da ausência de vínculo biológico e a posse do estado de filho obstam a contestação da paternidade presumida. O que quer dizer isso? Então, eu tenho a ausência do vínculo biológico. Então, eu sei que não tem a consanguinidade. Certo. Mas tenho a posse do estado de filho. Criou-se ali laços afetivos. Isso não pode obstar a contestação da paternidade presumida. E isso, sabe o que isso quer dizer? A famosa adoção à brasileira. Que é quando o pai que registrou ele sabe que não é filho dele, mas ele quis registrar. Essa é a adoção à brasileira. Ele quis, ele sabia. Então, a vontade foi dele em querer registrar. E ali foi criado, na maioria dos casos, esse vínculo socioafetivo. E depois ele alegar que, vamos supor que separou da mãe da criança. Uhum. E ele alegar, fazer aí uma negatória. Falar, não sou o pai biológico. Ele também não pode fazer isso. Porque com plena consciência, exatamente, ele se assumiu, né, naquela posição. Isso mesmo. Aí nós temos os informativos do STJ, tem vários. 400, 411, 481 e 512, que fala improcedência
da negação de paternidade quando houver ciência da falta de identidade genética ou se formados os laços de socioafetividade. Então, se o pai sabia que não era pai e registrou, ele não pode mais retirar. Perfeito. E se ele, mesmo que ele não soubesse, registrou, mas criou esses vínculos socioafetivos, ele também não vai sair do registro de nascimento. Ô Mariana, me trouxe outra questão aqui que nós até falamos no episódio anterior. Depois, né, que se busca, seja uma anulatória, seja uma... Qual é o nome mesmo da outra? Agora me fugiu. Anulatória e negatória. A negatória ou anulatória. Aquilo que já foi constituído, os alimentos que foram pagos, aquilo que foi entregue, vamos supor, por esse pai ou essa mãe que agora se nega como tal, eles vão ser restituídos? Não vão ser restituídos. De forma alguma. Não vão ser, não vão. Mas cabe para esse pai ou essa mãe uma ação de indenização em face da parte que sabia não ser? Se foi de má fé, às vezes podemos aí tentar dano moral, né? Mas o reembolso não consegue. Nossa, quanta consequência, né? Quando a gente sabe que o registro ali foi feito dentro da presunção de paternidade e que não venha a ser aquele pai, e que as consequências quais consequências podem ser, né, desse fato. Nós temos, né, os casos midiáticos que acabam aparecendo aí, que geram discussões, mas a gente não está dentro, né, do processo, que todos correm em segredo de justiça, para saber qual é a alegação ocorrida ali. Porque é plenamente possível, inclusive, que aquele filho não seja aquela pessoa, mas que foi registrado, né, em razão dessa dessa presunção de paternidade, porque havia um vínculo conjugal reconhecido, um vínculo matrimonial, inclusive. Tem muitos casos, né? Tem muitos casos. Inclusive, nós temos também mais 2 ações decorrentes de filiação, que a gente está falando hoje, que é a ação de reconhecimento de paternidade e a ação de investigação de paternidade, que os nossos membros já estão aí sabendo direitinho a diferença, porque no reconhecimento de paternidade, o autor é esse pai que quer ser reconhecido. Na investigação de paternidade, é quando o filho, a mãe representando o filho ou o próprio filho, que quer que aquela pessoa entre no registro, seja incluído no registro de nascimento dele. É o pai biológico ou o pai socioafetivo. Então, nós temos essa diferença entre essas 2 ações. No reconhecimento de paternidade, inclusive, o autor, que é o pai, ele pode, inclusive, pedir para que seja retirado do registro o pai registral. E aí, ele vai entrar com essa ação contra o filho e contra o pai registral. Só que essa ação é uma ação que vai depender também da vontade do filho. Então, no reconhecimento de paternidade, se esse filho não quer ser reconhecido, não vai ser reconhecido. Já na investigação de paternidade, que é quando o filho pede que o pai seja ali declarado pai, que entre no registro de nascimento, essa já é uma ação compulsória. E ela é imprescritível? Imprescritível. E ela, não adianta o pai não querer. Não adianta. Ele vai responder ali o processo e no exame de DNA, deu que ele é pai, ele querendo ou não querendo, ele vai para o registro de nascimento. Então, temos essa diferença também entre essas ações. A investigação é compulsória. E o reconhecimento, não, porque vai depender da vontade do filho. Mas, muitas das vezes, né, os nossos alunos até nos perguntam assim, mas é criança? A criança não vai se manifestar. Exato. Não vai. Mas tem o prazo decadencial de 4 anos da maioridade ou da emancipação.
Então, essa criança, ela ficou ali, ela se emancipou, ou ela atingiu a maioridade, ela tem 4 anos para pedir para retirar aquele pai que ela não quer do registro, decorrente de uma ação de reconhecimento. Exatamente. Por isso que eu falo que se a gente não procura alguém que está especializado, que sabe orientar, pode até ingressar com um pedido que não seja o correto. Né? E aí, Mariana, sabe o que eu gostaria muito, se você não se incomodasse, em relatar um caso que a gente já conversou, que a gente refletiu sobre, né? E que envolveram, assim, decisões as quais foram precisadas ser tomadas num viés até de defesa da parte contrária, né? Mas que demonstrava aí uma ausência de entender o que se buscava no judiciário, que era o reconhecimento de uma filiação socioafetiva que já envolvia, ao meu ver, aí, todos os direitos sucessórios. Você consegue relatar, assim, pra gente? Como os nossos alunos sabem, a gente faz os estudos de caso e, inclusive, a gente faz entre nós, né? Mesmos, os estudos de caso, que é muito legal de ser ali estudado em conjunto com outros especialistas. Porque tem muita perspectiva, exatamente, né? Tem posicionamento. E às vezes a gente não está julgando o advogado da parte contrária não com uma fé ou com uma... Mas talvez que não estivesse entendendo qual era realmente o pedido de uma ação, de né? forma alguma a gente Isso muda até na forma de contestar e depois para a gente impugnar, porque vai criando uma dificuldade até para a formação do juízo, né? Porque ele fala assim, opa, o que essas partes querem? Qual é o desejo aqui? É o reconhecimento de uma filiação? Mas por que isso não aconteceu em vida? Por que aquele que faleceu não demonstrou documentalmente que ele desejaria aquela pessoa como filho e por isso agora tem direitos sucessórios? Porque, vamos usar o termo correto, aquele outro, foi beleléu. Morreu. Ele não contou que queria ser pai daquela criança que já não é criança. Que formou esse vínculo afetivo e que já é um adulto. É possível que eu busque isso na justiça? É possível. Nós temos aí o reconhecimento da filiação socioafetiva pós-mortem, assim como nós temos também a adoção pós-mortem, que são institutos completamente diferentes. Por isso que a gente fala no instituto que a prática e a atualização é muito importante. Não desmerecendo qualquer outro colega, nem nada disso, mas você se especializar numa área, você amplia o seu conhecimento, porque você tem tempo de se dedicar somente àquela matéria. E então, eu ingressei com uma ação deste reconhecimento da paternidade socioafetiva pós-mortem, cumulada com petição de herança. E então, a advogada da outra parte, ela contestou a minha ação, falando que não havia, por este pai socioafetivo, a intenção de adotar. Mas aí, foi quando a gente estava estudando o caso, eu falei, gente, eu não falei de adoção. Eu não estou falando de adoção pós-mortem, que é diferente. A adoção pós-mortem, sim, tem que ter ali, por escrito, o desejo de adotar. A pessoa que faleceu, ela já tinha que ter deixado manifestado a intenção de adotar. Quando ela não deixou manifestado, ela pelo menos deu início ao processo de adoção. E neste caso, eu não estou falando de adoção pós-mortem. Eu estou falando de socioafetividade, que é um fato que veio sendo construído por este pai e este filho. Inclusive, Thaís, durante ali a confecção dessa ação, é muito emocionante, porque assim, as provas que a gente vai colocando ali na ação, a gente vai ficando até arrepiada, para você ver como que eram, sim, tinha ali nominácio, tratácio, reputácio, tinham netos, que esse pai socioafetivo falava o vovô. Ou seja, tudo aquilo que você... Eu fico arrepiada de verdade. Tudo aquilo que você falou, e é isso, por que eu gostaria muito que você tivesse falado desse caso? Porque tudo aquilo que você falou em forma de teoria,
né, com esses elementos ensejadores de um reconhecimento, ou seja, requisitos, a gente pode dizer, eles acontecem de verdade. Eles acontecem de fato. Você falou que está arrepiada porque você sabe que talvez um direito que possa até ser negado é um direito que existe. É um direito que existe e que a gente vê ali nas provas que aquilo era realmente um pai e um filho. Não estamos ali falando de intenção de adotar, porque realmente, às vezes, nunca passou pela cabeça desse pai adotar esse filho, mesmo porque, quando criança, essa pessoa não estava disponível para adoção. Não é? Ele tem pai, tem mãe, né? Tem a família biológica. Não estamos em momento algum falando de adoção. Então, muito importante saber a diferença da adoção e da socioafetividade, que são institutos diferentes. Inclusive, nós falamos aqui que até a própria sentença é uma sentença diferente. Diferente. Então, quando a gente começa, a gente trata esse episódio aqui falando de filiação e falando de multiparentalidade, é bem isso, porque tem uma diferenciação, né? Quando a gente fala de filiação, Mariana, estamos tratando então da biológica, que é a consanguínea, da socioafetiva, que são dos vínculos criados através de uma relação afetiva que foi ali construída, e da adoção. Então, quando a gente diferencia a filiação entre essas espécies, nós não estamos diferenciando os filhos. Todos serão filhos e ponto. E quando a gente fala da multiparentalidade, é o resultado, então, da existência, ou melhor, da coexistência da filiação biológica com a filiação socioafetiva, que não ocorre numa filiação biológica com uma filiação decorrente de adoção. É isso? É isso, né? E é impossível ou é possível, porque aí a gente esclarece também para quem não atua especificamente, ou a gente encoraja aqueles que são os familiaristas, da possibilidade de se buscar isso, a multiparentalidade, ainda que ela seja vista pela sociedade né, como ainda uma forma, a quem fale, bastante esquisita de constituir família, porque isso vai ser uma família. Vai ser uma família. Reconhecimento aí de, não uma família no aspecto de lidar no dia a dia, ou a família da convivência. Pode até ser. Eu conheço famílias que chamam famílias reestruturadas e que são assim, né? Mas independente de como isso vai se dar no aspecto do dia a dia, é um direito que essas pessoas têm de ter reconhecida na sua própria certidão de nascimento o vínculo, inclusive nessa biológico ação, e o vínculo socioafetivo. E vai aparecer assim, gente, vai aparecer sim na certidão, lá no papelzinho, escrito o nome de todo mundo, papai, 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 mamãe, 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 mamãe. Vai. Tá? Inclusive fulano nessa ação pai, que eu entrei, tal é pai. que a gente falou aqui agora, eu peço inclusive para ser colocado no registro de nascimento do meu cliente o pai socioafetivo. Não pedi para tirar o biológico, eu estou somando. Inserir, somar. Somar, exatamente. E também hoje, Thaís, a gente já pode fazer essa filiação socioafetiva, essa multiparentalidade no próprio cartório. Então, não precisamos mais, a depender do caso, que eu vou explicar, fazer a ação. Então, eu vou no cartório e faço esse reconhecimento da filiação socioafetiva no próprio cartório, e onde vai constar mais um nome. Só que pelo cartório tem algumas regras. Que pelo cartório, para fazer esse reconhecimento da multiparentalidade, eu só posso ter 2 pais e uma mãe, por exemplo, ou 2 mães e um pai, no total de 3 pessoas no assento de nascimento. Mas eu posso ter mais do que isso? Posso. Só que aí não vai ser pelo cartório. Vai ser uma ação judicial. E da mesma forma, pelo cartório, só posso também fazer isso acima o filho, né, tem que ter acima de 12 anos.
menor de 12 anos também pode ter? Pode, mas vai ser uma ação judicial. Mariana, eu sou a mãe biológica. Eu fui chamada para um primeiro ato do processo. Eu fui citada, porque judicialmente tem alguém pedindo um reconhecimento de filiação socioafetiva com meu filho. Inclusive, eu posso contestar? Pode Como contestar. que eu contesto? Pode contestar. Inclusive, pelo cartório, tem que estar todo mundo de acordo. Se não tiver, vai também para o judicial. E vai ser citado todo mundo, tá? E quando eu contesto, o que o judiciário tem que olhar? Os laços afetivos. E o melhor interesse do da filho. Criança e do adolescente. Exatamente. Ele vai ver aí os requisitos que a gente falou, os 3 requisitos: nominasse, tratasse, reputasse. E o melhor interesse dessa criança, que eu falo, gente, quando vem as pessoas, né, os clientes conversarem, falarem, vem muitos que falam, mas eu não queria que fosse reconhecido. E fala, e fica bravo, eu sou o pai. Eu falo, gente, tá somando. Agora me fala, o direito de família é lindo? É lindo. E complexo. Eu ia falar ou complexo, mas você colocou o E. Os dois, lindo. Né? Você fez uma coisa que você contou no caso. Você não está excluindo. Não você está adicionando. Isso. Né? Você fez o E, você somou. Eu já fui no OU. Ele é lindo e ele é complexo, né? Por ele ser lindo e complexo é que a Constituição Federal veio a garantir a igualdade de todos os filhos, a possibilidade daqueles que querem ser, porque já são no dia a dia pais ou mães, em relação ao afeto que foi criado, que foi ao longo do tempo desenvolvido entre aquelas pessoas, pai e filho ou mãe e filho, e em razão disso, do princípio da afetividade ser agora o princípio mais utilizado no direito de família, é que nós tratamos hoje, trouxemos aqui para esse episódio esse tema tão importante, tão relevante, que é a filiação e a multiparentalidade. Exatamente, Thaís. E um informativo também interessante é o 649 do STJ, que diz que é possível a inclusão de dupla paternidade em assento de nascimento de criança concebida mediante as técnicas de reprodução assistida heteróloga e com gestação por substituição, não configurando violação ao Instituto da Adoção Unilateral. Então, nessas técnicas de reprodução, posso constar, sim, uma dupla paternidade ou uma dupla maternidade. Mas a gente fica aí também, vamos deixar aí para o pessoal, para pensar também quanto à reprodução assistida caseira, que já não vou ter esses benefícios. Sim. Né? Vamos deixar caso a se pensar, é um caso a para estudar, o legislativo vai ter em algum momento que se posicionar, né? Porque a gente sabe que o que de fato acontece, né? O que de fato a gente vivencia. Então, quando o legislativo deixa de normatizar o que já acontece na sociedade, as pessoas ficam muito abertas sem saber o que elas têm de direito, o que elas têm de garantias, né? Então, são reflexões que ainda não foram concluídas e que têm lacunas, né? Tem aberturas demais na nossa legislação, porque não consegue tratar nem garantir, e a gente sabe que, de fato, aquilo acontece. Não é? Mas tudo, né, no direito de família é muito assim. A sociedade, ela vai mais rápido do que a lei, como a gente já disse em outros episódios, né? E então acaba tendo que o judiciário ter que correr atrás ali, através de súmulas, de enunciados, de informativos. Por isso, no direito de família, a gente fala tanto de enunciado, de informativo, de súmula. Não, mas espera aí, você me perdoe. Você falou que o judiciário correndo atrás? Advogado correndo atrás, Mariana, da gente. Chega lá, um caso concreto. Você vai falar, olhar e falar assim, oi. Não, porque você quem tem faz direito. o precedente é o próprio advogado com a tese que foi vencedora. Isso. Né? Oi, você tem direito, mas não está na lei. Aí eu faço o quê? Volto para casa? Não, a gente vai
criar uma tese. E aí o judiciário corre atrás com a gente, que também ele está sem respaldo. A gente, através de comprovação, através de entender que aquelas pessoas têm um direito, a gente cria a tese. E depois dessa tese que nós, advogados, criamos, o judiciário vai decidir. Depois da decisão do judiciário, vai ser necessário o legislativo agir, porque não pode o cidadão, o indivíduo, ficar sem ter o seu direito garantido, porque não existe uma lei que não trata desse direito. Nem tudo que é direito está na lei. E nem tudo que está na lei a gente consegue implementar, mesmo sendo um direito. Né? Então, no direito de família, isso não basta. Aqui tem emoção. Aqui tem vínculo. Aqui tem socioafetividade. Aqui o princípio do afeto não é cobrar amor. A gente não cobra amor de ninguém, Mariana. Mas a gente cobra responsabilidade. E essa responsabilidade, ela é resultado da parentalidade e do poder familiar. E a parentalidade e o poder familiar estão na lei. Embora o afeto não esteja em nenhum lugar da legislação e em nenhum lugar específico da Constituição Federal. Isso é muito sério. Está nas entrelinhas. Está nas entrelinhas. Que a gente tem que saber ler. E nós lidamos aqui com amor, sim, mas nós lidamos com as responsabilidades decorrentes desse amor, desse vínculo que foi criado e que não pode ser desfeito por mera vontade das partes. E que pode ser pleiteado, sim, por vontade delas. Pode. Inclusive, você falou, me fez lembrar que no reconhecimento é quando um pai pede para ser reconhecido pai. Esse reconhecimento é irrevogável. Tem apenas uma exceção, que é quando tem o vício do consentimento. Somente nesses casos. Mas também quando não se criou ainda o vínculo afetivo. Porque mesmo que tenha o vício de consentimento, se já se criou um vínculo de afeto, também não vai ser retirado do registro. E também agora vamos falar também da investigação pós-mortem, que quando esse filho vai pedir essa investigação depois que o pai faleceu, que é como esse que eu fiz, que foi pós-mortem, mas foi socioafetivo. Mas então agora nós vamos falar do vínculo biológico. Vai pedir a investigação pós-mortem. E então nós temos o informativo do STJ 656, que fala que a investigação de paternidade deve ser ajuizada em face dos herdeiros e não do espólio do falecido. Então não podemos ter esse erro. Eu vou entrar contra os herdeiros, não contra o espólio. Eu vou reconhecer a filiação. Não estamos ainda falando de direitos sucessórios. Exatamente. E temos aí a famosa súmula 301 do STJ, que fala que em ação investigatória, a recusa do suposto pai a submeter a exame de DNA induz presunção iuris tantum de paternidade. E então eu posso levar essa súmula, inclusive, para os herdeiros. Então, os herdeiros recusaram a fazer o teste de DNA, eu vou pedir, sim, a aplicação da súmula 301. Tá. Então, se for um caso de ação de investigação de paternidade, pode-se fazer cumulado com a petição de herança? Pode fazer acumulado com petição de herança, e em caso de menor, de criança, adolescente, eu posso fazer acumulada com alimentos. E os advogados não fazem? Não fazem. Não, me desculpe o jeito que eu falei, né? Os advogados, parece que todos os advogados não fazem. Mentira. Nós, advogados, temos um receio, né? Por virar ou não uma confusão procedimental, mas é plenamente possível nós cumularmos os pedidos ali diante da possibilidade até da celeridade da economia processual, porque o resultado prático final que a gente deseja obter é o mesmo, reconhecimento de direitos a partir do reconhecimento de uma filiação, ainda que post-mortem. Thaís, eu sempre falo que não custa a gente tentar acumular, porque é uma economia processual, além de tudo, né? E o juiz pode ou não aceitar. Sim. Então eu falo, pedir não custa nada. Sim. Então esses tempos atrás também eu entrei com
investigação, né? Não é nem investigação, é porque é socioafetividade, a gente fala de uma outra forma, mas eu pedi a declaração da filiação socioafetiva acumulada já com o inventário, pedindo a abertura do inventário. E aí o juiz falou para mim, não, vamos desmembrar. Qual que você vai querer seguir? O que eu fiz? Eu emendei a inicial, preferi a socioafetividade, que eu preciso dela para poder dar entrada no inventário. E fiz cumulada com a petição de herança, pedindo exatamente as mesmas coisas que eu estava pedindo na abertura do inventário. E aí foi. O nome Iuris mudou, mas o pedido era o mesmo. O pedido era o mesmo. Inclusive, não pedi com os termos do inventário, né? Sim. Porque no inventário eu peço, por exemplo, para que seja declarado inventariante. Uhum. Mas no caso da petição de herança, eu peço também, sim, para ser nomeado administrador. Mas é compreensível também, né? Quando o judiciário vem e dá em sede de despacho são competências diferentes. São, exatamente. Por isso que eu falei, a gente pode fazer cumulado? Pode fazer. Mas diante de um despacho que venha e especifique, né, que deveria ser em searas, porque as searas discutidas ali são diferentes, é compreensível que a gente adapte, então, né? O que eu digo é que no resultado prático, o resultado final, a gente está buscando a mesma coisa. Sim, né, nas ações. Eu acredito muito assim, que não custa tentar, porque tem juiz que vai falar, sou eu, às vezes tem vara única, sou eu mesmo que vou julgar. Vamos na celeridade tocar, processual. Né? Exatamente. Então eu falo, tem gente que me liga e fala, eu posso acumular? Eu falo, tenta. Se não der, você escolhe o principal, que no meu caso, o principal era o reconhecimento. Porque depois de reconhecido, aí sim, posso pedir para ser inventariante, entra como herdeiro, enfim. Sim. Então a gente depois escolhe qual que a gente quer que ande primeiro. E pode entrar também paralelo, né? Com razão a relatora. Sigo o voto. Bom, que mais temos a acrescentar aí nessa temática? Você falou da investigação acumulada com alimentos. Nós temos aí a súmula 277 do STJ, que ela diz que a investigação pode ser acumulada com alimentos. A competência é do domicílio do alimentando. Se a sentença julgar procedente o pedido, os alimentos serão devidos desde a data da citação, como na ação de alimentos normal, vamos dizer assim. E tem também uma questão muito importante, que a apelação, neste caso, ela que tem lá os alimentos, então vão ser fixados alimentos provisórios. E depois os alimentos vão se tornar definitivos. E no caso da apelação, a apelação ela vai ser recebida, neste caso, só com efeito devolutivo. Não suspensivo. Não. Isso mesmo. E, assim, tem bastante assunto. Mas vamos deixar todo mundo curioso, gostoso, né? Até porque daí virão muitas aulas, muitos cursos. Vanguardistas? Tá ok. Vanguardistas seremos chamados, então, mas assuntos que vão render, né, muita posição necessária do legislativo, porque o judiciário já tem que se posicionar, né? Nós sabemos, sempre falo isso em algumas outras, ou nas aulas, ou nos nossos podcasts, nos nossos episódios, que nós vivemos num sistema do direito que não é common law. Nós somos civil law, ou seja, a gente tem que seguir o que está lá na lei, mas são os casos concretos que têm formado decisões. E a gente fala, mas o judiciário está legislando? O advogado está criando tese, o judiciário tem que dar um provimento, é obrigação dele, a inafastabilidade do poder judiciário. Todo mundo tem direito a ver o seu direito, pelo menos, apreciado. Se ele vai ser julgado procedente, improcedente, é outra história. Mas ele não pode afastar o cidadão de buscar a justiça. E nós, advogados, não podemos dizer ao cidadão se ele tem ou não tem um direito só porque não está na lei. Então, muitos assuntos que nós tratamos aqui hoje precisarão ser vistos pelo legislativo como uma necessidade, né, de regulamentação. E como o direito de família é muito dinâmico, às vezes quando for regulamentado o que a gente vive hoje, quando
chegar ali a regulamentação, já vai ser outra coisa completamente diferente. Então, assim, acho que o próprio esquema ali do legislativo e o judiciário também, com o direito de família, ele deveria também ser mais dinâmico, ser mais ágil, porque o direito de família muda o tempo todo. A gente evolui, a sociedade evolui e cada vez mais. Mas é por isso que a gente não pode ter medo de agir. Porque só vai ser mais ágil se a gente demonstrar para o judiciário que a gente precisa, né, do aspecto legal e que a gente não tem. Exato. E criar uma comunicação, né? Por isso que, inclusive, as pessoas não sabem porque que existem debates nas câmaras, porque que a existência daquilo que a gente elege, que são os vereadores, outros representantes políticos, e aí nós passamos a questão do Senado, e aí só vai subindo, né? Por que as reflexões da sociedade são extremamente necessárias? Falar, mas eu não gosto de política. Mas a política interfere diretamente no direito. Né? A gente precisa levantar essa necessidade de que alguns direitos sejam levados a discussões. É o que a gente chama de diálogo entre instituições. É necessário. E que tem sido falho. Muito falho. Muito falho. Eu estou muito crítica hoje, né? Mas os advogados familiaristas estão aí para isso, para criar tese. Eu falo que essas súmulas, mesmo a lei que foi alterada, tudo que foi alterado foi porque um advogado teve a coragem de pedir uma coisa que ninguém nunca pediu. E então é assim que o direito de família evolui. É por isso que eu continuo uma advogada platônica. Eu ainda sonho. É isso mesmo. E se eu não sonho com você, se eu não sonho com o meu cliente, se eu não sonho com o juiz, com a juíza, se eu não sonho com o Ministério Público, eu não alcanço esse passo que você falou, que é o que a sociedade está à frente e o direito um pouco atrás. É isso mesmo. É isso. Então, muito obrigada a todos. Vamos encerrar aqui esse nosso episódio. E vocês, membros, que vocês tenham sempre em mente a leitura das entrelinhas, porque a legalidade não basta. E o IDFP está aqui para caminhar com você nessa linda jornada e complexa do direito de família. Linda jornada, complexa e que demanda muita atualização. Mais uma vez, uma alegria enorme estar com você aqui, Mariana. Obrigada. A alegria é minha. Obrigada. É isso. Até mais. Até mais.